Bom, estamos aqui com a doutora Jaqueline Amar. Doutora, o que a gente pode fazer para usar o tempo a nosso favor? Bom, muito bom dia, Raul. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. E isso é uma parte da medicina fascinante, né? Porque é uma das poucas áreas da medicina que pode mudar a sua vida. Quando você começa a olhar como usar o tempo a seu favor, como você disse, as coisas ficam diferentes, né? Eu diria para você que a gente tem, na minha visão aqui no meu dia a dia, no consultório, eu acho que são 7, se eu puder resumir para facilitar, são 7 as coisas importantes que a gente deve ter em mente sempre, para que a gente seja mais saudável e mais longevo. Não adianta ser só mais longevo, é como se chega à longevidade, como se usufrui da longevidade. E eu diria para você, então, para resumir, não necessariamente nessa ordem, mas 7 as coisas. Alimentação. A gente é o que a gente come. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o que a gente põe na boca não é comida, é um bilhete. É um bilhete que vai ser lido e respondido pelas suas células. Então, se esse bilhete é educado, gentil, generoso, a resposta vai ser no mesmo tom e vice-versa. Então, assim, pensa bem o que você está botando para dentro, porque vai ter resposta. Essa resposta pode até nem ser imediata, mas ela virá. Exercício físico. A gente foi feito para se mexer. Você não precisa ser o maior atleta do mundo, mas você tem que mexer o corpo, todo dia. O que é o exercício da longevidade? Pouco, sempre. O que é pouco e o que é sempre? Pouco, 45 minutos, 1h e 15 estourando de exercício, deu, tá bom. Que intensidade? Leve a moderada, não precisa ser um exercício exaustivo, extenuante, não precisa disso em termos de envelhecimento. Você pode até ter outros desafios, outras coisas, mas quando a gente fala em exercício voltado para a longevidade, ele não precisa ser um exercício que você acabe morto, exausto. Não é para ganhar nenhum campeonato. Não, exatamente, não é para ganhar um campeonato, é para mexer o corpo. E sempre, o que é sempre? É sempre, 5, 6 vezes por semana. Descansa um dia, mas tem que mexer o corpo todo dia, ou praticamente todo dia. Um bom sono. A gente foi feito para dormir 7, 8 horas de um bom sono toda noite. À noite. Não adianta você ficar na televisão ali até as 4 da manhã e de dia dormir até as 2 da tarde. Não. O universo orgânico é um à noite e outro, você é um Raul à noite e um Raul de dia. Teu corpo, biologicamente falando, é completamente diferente, as funções dele são diferentes de noite e de dia. Então a gente foi feito para dormir à noite. É à noite que a gente limpa o lixo que a gente produziu de dia. Equilíbrio de vitaminas e minerais. Ainda tem muita gente que diz que não, é bobagem, tomar vitamina só faz o pipi sair mais caro, porque sai tudo pela urina. Não é verdade. Quando você volta para o primeiro ano da faculdade de medicina e estuda bioquímica, você vê que todas as reações orgânicas, todas elas, principalmente as mais importantes, todas precisam de vitaminas e minerais, senão não acontecem. Por exemplo, a vitamina B, do complexo B, ela é fundamental para a produção de energia, para que as suas células funcionem. Então, assim, tem que tomar um bom multivitamínico, um bom multiminerais, sempre. Não adianta só comer bem, né? Para você ter uma ideia, a gente teria que comer 8 a 10 porções de frutas e legumes todo dia, de um solo rico, com alimento retirado no momento certo e não verde por uma questão de logística, enfim. Então é inviável, é impossível a gente ter alimentação rica em minerais e vitaminas. Então tem que suplementar, na minha opinião. A suplementação é super importante. É super importante, super. Equilíbrio hormonal. Eu brinco que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não dá para existir não dá para ter uma boa saúde física e mental se não houver equilíbrio hormonal. As pessoas pensam em hormônio, é para ficar sarado, para ficar bombado. Não é isso. Por exemplo, vamos falar dos homens. A testosterona, né? O hormônio mais importante nos homens. É bom lembrar o seguinte, que as pessoas saibam que homens e mulheres têm os mesmos hormônios. O que os faz diferentes um do outro
são as quantidades. Então, o homem tem muita testosterona, pouco estrogênio, pouca progesterona, e a mulher ao contrário. Mas ela também tem que ter testosterona, porque às vezes chegam aqui as mulheres e dizem assim, não, isso é hormônio de homem? Não. Como o estrogênio no homem é fundamental para a proteção articular, para a criatividade, para o funcionamento cerebral, então a gente tem que ter os 3 hormônios equilibrados em homens e mulheres. E esse equilíbrio é fundamental. Como eu ia te falando no homem, a testosterona, os 2 locais do corpo masculino que mais precisam, que mais têm receptores, ou seja, que mais precisam receber testosterona, são cérebro e coração. Então, na verdade, a testosterona, muito mais do que ser um hormônio para ficar saradão, fortão, com a libido lá em cima, é um hormônio protetor do cérebro e protetor do coração. Hoje em dia, dentro do rol de perguntas que a gente faz para saber se o indivíduo tem algum risco de doença cardiovascular, a gente sempre perguntou o quê, né? Tem colesterol alto? Tem glicose alta? É sedentário? Fuma? Enfim, nesse rol, que obviamente é válido, a gente acrescentou, sua testosterona é baixa? Se ela é considerado um fator de risco para a doença cardíaca. Então a sua testosterona tem que ser tratada, tem que ser olhada adequadamente. Então, equilíbrio hormonal é o nosso 5º item. O 6º item é um item interessante que nem sempre as pessoas dão muito valor, que é o equilíbrio da flora bacteriana. É fundamental. A microbiota, quer dizer, a população de bactérias que povoam, que vivem no seu intestino, tem uma importância enorme no seu equilíbrio orgânico. Para você ter uma ideia, você já ouviu falar em serotonina? Sim. Serotonina, o pessoal chama de hormônio da felicidade, né? Mas ela, na verdade, ela é um neurotransmissor, uma substância que age informando, dando informações entre os neurônios, né? Passando informações, e que realmente confere uma sensação de bem-estar, de prazer, de saciedade. 95% da sua serotonina, que age aqui, é produzida no intestino. E só é produzida adequadamente se essa flora bacteriana estiver íntegra, produzindo o que eles têm que produzir, essa microbiota tem que produzir. E como é que a gente faz, doutora, para que haja uma produção suficiente da flora intestinal? Foi ótimo você perguntar isso, porque na verdade ninguém tem essa flora boa. Por quê? Porque tudo destrói flora. Então, se você toma álcool, destrói flora. Se você faz exercício demais, destrói flora. Se você toma anti-inflamatório, destrói flora. Se você toma esses omeprazol da vida, cabe aqui uma ressalva, não é que eu esteja dizendo para você não tomar seu omeprazol. Se o seu médico indicou que você tome omeprazol, você tem um motivo para usar, use, mas preste atenção na sua flora, reponha a sua flora. Então, como você tem várias coisas que destroem flora, o que você tem que fazer? Repor sempre essa flora. Como é que se repõe flora? Ou tomando um probiótico, que é um pool de bactérias que você toma para refazer, ou tomando kefir. Kefir é a maior fonte de probiótico que existe. Ou coalhado, iogurte, nada que seja adoçado, porque quando você adoça o iogurte, a coisa assim que já vem adoçada, com mel, com açúcar, seja lá o que for, você destrói essas bactérias. Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Eu adoro o kefir, mas eu sei que se adoçar antes, mas na hora você pode. Mas pode adoçar na hora? Pode. Não tem problema. Salvou-se uma alma. Senão ia ter que ser um probiótico, né? Comprimidinho. E então, assim, é importante, em 1951, um médico americano produziu um livro que chamava-se O Segundo Cérebro. E o cérebro em questão era o intestino. Tamanha a importância dele em termos de imunidade, em termos de metabolização de hormônios, já que os hormônios são tão importantes, né? Como é que o corpo vai lidar com eles, muito passa pelo intestino. A absorção de vitaminas, de minerais, enfim. Não adianta, como a gente falou, você toma um bom multivitamínico, um bom multimineral, mas se você tem a flora bacteriana ruim, você não vai absorver direito isso. Então, é cuidado todo, né? E por último aqui, mas não menos importante,
o que a gente chama do equilíbrio corpo e mente. Há uns 3, 4 anos atrás, a National Geographic, junto com o Instituto Academia Nacional de Envelhecimento americano, eles fizeram um estudo para tentar mapear os lugares onde havia uma concentração de centenários maior. E foi super interessante esse trabalho, feito por gerontólogos, geriatras, que eles viram o seguinte: eram 4 os lugares de maior concentração de longevos, de centenários. Um era em Okinawa, no Japão, outro uma partezinha ali da Costa Rica, outro em Loma Linda, na Califórnia, e outro uma determinada região da Sardenha. Então você vê 4 lugares completamente diferentes, climas diferentes, culturas diferentes, modus operandi diferentes, né, da vida. E assim, eles não conseguiram achar o que eles queriam, ver o que eles tinham de hábitos que fossem coisas que se repetiam, semelhantes, exatamente, para dizer, opa, beleza, é por aqui o caminho da longevidade. E na verdade, assim, 2 coisas mais marcantes. Eles não conseguiram o caminho das pedras, mas 2 coisas chamaram atenção. Um era a alimentação. Por mais que eles tivessem culturas muito diferentes, os centenários todos tendiam a comer uma dieta mediterrânea. Muito ômega 3, muito peixe, muita fruta, muito legume, tinha seu vinhozinho e tal. Mas uma coisa, e era aí que eu queria chegar, que tem a ver com o equilíbrio mente e corpo. Eu acho lindo isso. O japonês, no dialeto deles em Okinawa, eles têm um termo que se chama Ikigai. Ikigai, se a gente traduzir para o português, significa a razão pela qual você acorda. Por que você levanta da cama? O que te move? E cada um desses centenários, não importava de onde eles viessem, tinha o seu Ikigai. Eles acordavam, um ia dar aula de lutas marciais aos 102 anos, é fato, está descrito no trabalho. O outro ia cuidar do tetraneto, o outro ia fazer pão para a família. Cada um tinha o seu Ikigai. Então, quando a gente fala hoje em dia em equilíbrio mente e corpo, que já passou há muito tempo da coisa do pode crer, isso está provado cientificamente, que como você lida com a vida interfere no tamanho dos seus telômeros, né? Uma determinada área do DNA que parece ter uma influência grande na sua existência. Então, como você lida com a vida interfere no tamanho dos seus telômeros. Na verdade, qual é o seu propósito, né? Qual é o seu propósito? Você acorda tendo que ter um propósito. Exatamente. Então, o que eu digo aqui para os meus pacientes o tempo todo, olha só, são 7 as coisas. Essas 6 primeiras que a gente falou, vitamina, hormônio, né? Eu te ajudo. Mas eu preciso que você acorde, eu preciso que cada um de vocês que está ouvindo essa nossa conversa, acorde de manhã, sente na cama e diga assim, o que me move? O que me faz feliz? Qual é o meu caminho? O que eu estou fazendo aqui? Porque se a gente não tiver isso, essas 6 primeiras coisas não valem nada. Mas o mais interessante é que é uma via de mão dupla. Para eu ter meu Ikigai, eu preciso dessas 6 coisas bem controladas. Eu acho que é por aí. Isso faz bem para a saúde. Valeu. É isso. Tivemos aqui a nossa entrevistada de hoje, a doutora Jaqueline Amar, que é especialista em longevidade. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.